Convido os amados irmãos a abrirem as suas Bíblias. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Amém? Todos os irmãos encontraram? Ouçamos com atenção a leitura da palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, lá em João capítulo 17, versículo 21, nos escreve as seguintes palavras. João 17, verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. O Senhor Jesus Cristo aqui convida as pessoas, orando ao Senhor, convida a que todos sejam um com o Pai e com o Filho. Mas para isso acontecer é necessário que isso seja algo interno, que flua dos nossos corações. Cristo chama a atenção aqui, orando ao Deus Pai, chamando que nós devemos ser um, pedindo para que todos que creem nele estejam unidos da mesma forma como ele e o Pai estão unidos. E isso tem um propósito. O propósito é para que o mundo saiba que Deus o enviou, que Jesus ama aqueles que o seguem, para que o mundo saiba que eles estão unidos a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, nós encontramos esse mesmo chamado aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 4. Nós estamos estudando essa carta de Paulo aos Filipenses, e Paulo, do capítulo 1, versículo 27, Paulo começa a falar sobre a unidade cristã, sobre que o povo de Deus deve ser um povo que venha a ter atitudes de unidade, que venha a ser um povo que esteja unido em uma só fé, em um só Espírito, que venha a ser um povo que caminhe junto buscando unidade e paz. Paulo aqui está chamando a igreja do Senhor a que viva em unidade. E Paulo irá falar aqui nesse capítulo 2, versículo 1 ao 4, sobre unidade cristã, nos demonstrando qual é a base da nossa unidade, qual é a ordem que o Senhor nos dá, que é de vivermos unidos, e como isso deve se expressar. Nessa noite nós refletiremos nesse capítulo 2, versículo 1 ao 4, e veremos Paulo nos chamando a viver em unidade, a viver juntos como povo de Deus. Se entendemos que somos o corpo de Cristo, a família da aliança, eu e você, como povo de Deus, devemos ter atitudes específicas, a fim de que nós possamos superar todas as pressões externas e internas, e assim evitar que no meio do povo de Deus haja divisão. O povo de Deus deve estar unido, e Paulo fará isso nos demonstrando sobre que a unidade cristã, ela tem uma base, é uma ordem do Senhor, e ela deve se expressar no nosso meio de maneiras específicas.
Então, a primeira coisa que nós veremos nessa noite, qual é a base para a nossa unidade? Paulo havia exortado os irmãos acerca de unidade cristã. E agora ele continua o seu argumento, detalhando mais essa unidade, e ele faz isso como? Com uma série de declarações. Veja que Paulo começa aí dizendo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Paulo aqui, irmãos, ele vai nos dar qual é a base para a nossa comunhão. A declaração de Paulo, quando ele começa aí com uma série de declarações se, não são condicionais, não são possibilidades. Paulo não está dizendo se isso, então aquilo. Paulo não está dando uma condição. O que Paulo está fazendo aí, e essa declaração pode ser melhor entendida da seguinte forma: desde que, ou melhor dizendo, assim como nós estamos unidos a Cristo, uma vez que nós estamos unidos ao Senhor, uma vez que nós estamos ou somos cidadãos dos céus, nós devemos agir dessa forma. Paulo apela aqui para que os cristãos reconheçam a obra de Deus na vida deles. E Paulo vai fazer isso usando justamente essa expressão se, demonstrando que a base para como eu e você devemos viver se dá porque nós estamos unidos a Cristo. A NVI, na sua tradução, ela traduz esse versículo dizendo: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, então completem a minha alegria. Perceba que a NVI, ela traduz dizendo: se nós estamos, ou por estarmos em Cristo, nós temos algumas coisinhas. Então ela dá uma base, não é uma condicional, mas o que Paulo está dizendo é: se eu e você estamos em Cristo, nós devemos lutar pelo Evangelho, porque nós gozamos disso e daquilo outro. O que é que nós gozamos? Primeiro, se eu estou em Cristo, se você faz parte do corpo de Cristo, Paulo vai dizer: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. O que Paulo está dizendo é: há uma realidade presente. Nós estamos unidos a Cristo. E se nós estamos unidos a Cristo, então há encorajamento em Cristo. Há encorajamento para que eu e você vivamos em unidade. Há encorajamento para que nós enfrentamos as lutas que sobrevêm sobre nós. Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós temos a oportunidade de conhecer a Cristo. Paulo vai falar isso no seu capítulo 3, versículo 10, aí de Filipenses. Ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Então Paulo está dizendo: nós gozamos da comunhão do Senhor. Nós somos exortados em Cristo e há consolação em Cristo, há encorajamento em Cristo. Nós recebemos o dom da fé. Existe alguma coisa em mim e em você que nos leve ou nos eleve o nosso espírito mais do que eu e você estarmos unidos a Cristo, mais do que eu e você estarmos em Cristo. Porque em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio às dificuldades, nós encontramos em Cristo encorajamento nos nossos relacionamentos. Nós estamos, irmãos, unidos a Cristo, e por estarmos unidos a Cristo, nós podemos caminhar em unidade uns com os outros. Não existe união com Cristo se nós não estamos unidos também ao seu corpo. É em Cristo, por estarmos unidos a Cristo, que nós encontramos
consolação de amor. E essa é a segunda base de Paulo. Primeiro, a exortação em Cristo, o fato de que nós estamos unidos ao Senhor Jesus Cristo, nós temos motivação. O fato de estarmos unidos ao Senhor Jesus Cristo deve nos dar motivação para seguir na nossa caminhada em unidade uns com os outros. Há exortação em Cristo, há motivação em Cristo. A segunda base é justamente o fato de que, por estarmos unidos a Cristo, há consolação de amor. Nós somos consolados por Cristo. O amor de Cristo nos consola, nos conforta. Se nós estamos unidos a Ele, nós somos dele. O amor de Cristo demonstrado a nós ali na cruz do Calvário, quando Ele se entrega por nós pecadores, motiva a mim e a você a caminhar unidos uns aos outros, entendendo que nós somos falhos e pecadores, mas nós temos um Deus que foi capaz de entregar a sua própria vida por aqueles que eram seus inimigos. Porque nós outrora éramos inimigos de Deus, mas Ele nos chama por meio da cruz estarmos unidos a Ele e unidos uns aos outros. Há consolo no Senhor, há conforto no Senhor, porque Ele é nosso e nós somos dele. Pelo seu amor demonstrado a nós na cruz, nós temos certeza de que nós temos um Deus que nos une, um Deus que nos ama, um Deus que nos guia, um Deus que nos conduz. É por causa do amor de Cristo que eu e você podemos amar a Deus e amar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Ele entregou a sua vida por nós. Ele nos chamou a viver em unidade. Nós conhecemos, irmãos, o amor de Deus. E se nós conhecemos esse amor, o seu amor nos faz amar uns aos outros. Se nós estamos como corpo de Cristo, servindo a esse Senhor, nós olhamos para o nosso irmão que é falho e pecador, mas nós o amamos porque nós compreendemos que o amor de Deus derramado em nosso favor nos constrange a isso. Se Deus me amou, sendo eu um miserável pecador como eu sou, eu devo amar o meu irmão, caminhar com ele, peregrinar com ele. É porque nós somos alvos do amor de Deus, somos consolados e confrontados pelo amor de Deus, confortados também por Ele, que nós devemos também andar em unidade uns com os outros, andar em comunhão uns com os outros. E aí é a terceira base da nossa unidade, da unidade cristã. É quando Paulo nos lembra que nós compartilhamos da comunhão do Espírito. Veja que Paulo diz aí: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito, irmãos, a koinonia, nos une como irmãos. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que habita em mim e você, que ajuda-nos nas nossas fraquezas e habita dos nossos irmãos. E Ele habita em você, sendo você fraco e pecador. Assim também Ele habita dos meus irmãos. Quando eu entendo que eu não meramente estou unido misticamente a Cristo por meio da sua obra na cruz, mas eu também estou unido a Cristo por meio do seu Espírito, estou unido também ao meu irmão que goza do mesmo Espírito, da mesma comunhão. O Espírito que nos ajuda em nossas fraquezas, é o Espírito que nos ajuda a adorar ao Senhor. Paulo vai lembrar isso lá na frente, Filipenses capítulo 3. Paulo vai dizer:
Filipenses capítulo 3. Porque nós é que somos a circuncisão, versículo 3. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo está escrevendo aqui a uma congregação, a um povo, chamando aquele povo para que vivam em unidade, em comunhão, compreendendo qual é a base para essa união, que é o fato deles serem confortados por Cristo, consolados pelo Senhor, deles estarem unidos a Cristo, deles pertencerem a Cristo. Mas Paulo também diz: vocês estão unidos pelo mesmo Espírito. A comunhão do Espírito. Vocês adoram a Deus pelo mesmo Espírito. Paulo está escrevendo porque ele sabe que a desunião é algo que ameaçava a igreja, a congregação de Filipos, e é algo que ameaça ainda hoje a igreja do Senhor. Onde crentes não compreendem que fazem parte do mesmo corpo, que fazem parte da mesma família, que tem um só como cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes os crentes não compreendem isso e vivem na igreja como se fosse um grupinho daqui, um grupinho dali, em desunião. Quando nós não somos grupinhos, nós somos um corpo, uma unidade. Se eu e você professamos que estamos unidos a Cristo, nós estamos unidos ao mesmo Senhor, ao mesmo cabeça, pelo mesmo Espírito, adoramos ao Senhor no mesmo Espírito. Então não há lugar aqui para a supremacia de um sobre o outro, não há lugar para o egoísmo. O que há lugar é para o amor, para a comunhão, para o respeito. E Paulo vai demonstrar isso mais na frente, quando ele vai tratar sobre a unidade, como ela deve ser vivida. Nós não fazemos parte, irmãos, de um clube. Nós fazemos parte de uma igreja. Mas muito mais do que isso, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo e estamos unidos uns aos outros. Precisamos e necessitamos uns dos outros. Nós devemos entender isso. Porque se eu e você estamos unidos pelo mesmo Espírito, esse mesmo Espírito nos chama a andar juntos, a caminhar juntos. Quarta base, ele diz: aqueles que estão em unidade, estão unidos a Cristo, são aqueles também que compartilham do carinho e da misericórdia, do afeto, compartilham do afeto e da misericórdia. Veja o que ele diz aí no versículo 2, o capítulo 2, versículo 1 ainda. Se há entranhados afetos e misericórdia. Lembre-se, Paulo não está falando de possibilidade. Paulo está falando daquilo que é real. Nós somos alvo da misericórdia do Senhor. Nós estamos unidos uns aos outros. A afeição que nós devemos ter deve fluir da nossa afeição que nós temos com Cristo, da nossa união com Cristo. Aquele que nos amou com uma ternura incomparável. Aquele que olhou para nós e se compadeceu de nós. Aquele que mostrou um carinho, um amor, uma compaixão infinita. Você compreende aquilo que Cristo fez? Nós cantamos aqui: Ele veio a nós, habitou entre nós pecadores, e ao vir a nós, Ele demonstrou toda a compaixão, toda a misericórdia, todo o carinho, e Ele continua fazendo isso, e nós compartilhamos disso, porque o amor que é derramado por Deus sobre a minha vida, é derramado sobre a sua. O Cristo que me salvou, é o Cristo que lhe salvou. O Cristo que foi compassivo com a minha vida, é o Cristo que foi compassivo com você. Nós compartilhamos, irmãos.
do afeto, da misericórdia de Deus. E isso deve estar presente também nos nossos relacionamentos. É por isso que nós lemos hoje, nessa noite, Romanos capítulo 12, versículo 1 ao 8. Volte lá para Romanos e veja que Paulo escreve aos Romanos no seu capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, versículo 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí Paulo, lá no versículo 3, Paulo diz: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja que Paulo diz: pela graça que me foi dada. Deus nos concedeu sua graça, a sua misericórdia. E ao nos conceder isso, Ele nos chama também a vivenciar isso um para com os outros. Eu e você compartilhamos de uma experiência comum. Sabe qual é? A experiência de termos sido objetos da compaixão, do amor, do afeto do nosso Deus. Porque eu e você, nenhum de nós merecíamos. Todos nós caminhávamos para o inferno. Todos nós dávamos passos largos para a perdição. Mas o Senhor Deus olhou para miseráveis pecadores como nós somos e usou de misericórdia e graça para com as nossas vidas. Chamou a mim e você, imperfeitos como nós somos, para fazermos parte do seu corpo, da sua família e vivermos em unidade. O fato de nós compartilharmos da mesma experiência, da experiência da graça, da misericórdia de Deus, deve nos levar a olhar uns para com os outros e cuidar uns dos outros. Agora, Paulo aqui, ele está nos dando a base da unidade. O que Paulo está fazendo aqui, com seu cuidado pastoral, paternal, é demonstrando aos filipenses aquilo que eles desfrutam como dádiva do Evangelho. Eles desfrutam do amor de Cristo, da união com Cristo. Eles desfrutam da graça do Senhor. Eles desfrutam da comunhão do Espírito. E se eles assim desfrutam dessas dádivas, eles devem viver em união. Agora perceba que essa unidade é uma unidade trinitariana. É uma unidade que reflete a Trindade. Você percebeu isso no texto? Veja, volte seus olhos para o texto. Se há, pois, alguma exortação em quem? Em Cristo. Alguma consolação de amor. João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E no versículo ele ainda diz: se há alguma comunhão do Espírito. Você não encontra aqui claramente o Deus Pai sendo colocado, mas você encontra claramente as duas pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito. O Deus Pai aí está sendo colocado indiretamente, demonstrando o amor de Deus sobre as nossas vidas. Se eu e você estamos unidos a essa Trindade Santa, experimentamos a vitória do Evangelho proporcionada por essa Trindade Santa para mim e para você, eu e você somos chamados a viver em unidade e comunhão. Agora perceba que essa unidade não é opcional.
Porque Paulo dá uma ordem aí. Versículo 2. E esse é o meu segundo ponto. Primeiro ele dá a base da unidade. Depois ele dá uma ordem para a unidade. Nos versículos 1 ao 4, irmãos, o único imperativo do texto se encontra no versículo 2. Veja o que Paulo diz aí: completai a minha alegria. É uma ordem de Paulo. Completem a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo dá uma ordem aí. A ordem de Paulo é: cumpram a minha alegria. Paulo queria que a igreja tivesse o mesmo sentimento que ele, a mesma opinião que ele, a mesma alegria, para que ele completasse a sua alegria. Paulo dá uma ordem aí: completem a minha alegria. Que alegria é essa, irmãos? Paulo é um ministro do Evangelho. Para um ministro do Evangelho, irmãos, o bem-estar, a alegria, sempre está ligado à unidade, ao crescimento da igreja, ao crescimento do povo de Deus. A nossa alegria é ver o povo de Deus crescendo, crescendo em amor, crescendo em unidade, crescendo em comunhão com Cristo. Veja o que João nos diz lá na sua terceira carta. O apóstolo João, na sua terceira carta, versículo 3. Terceira carta de João, versículo 3. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. A alegria de João é a mesma alegria de Paulo. Paulo diz: completem a minha alegria. Que alegria é essa? De que vocês vivam em harmonia, em unidade, em comunhão, de que vocês estão crescendo na presença do Senhor, de que vocês são crentes maduros. Paulo, como ministro do Evangelho, assim como um pai da igreja de Filipos, o que ele deseja e o que ele anseia é que essa igreja seja unida, seja unificada, e para isso Paulo diz: vivam essa unidade, completem a mesma alegria, vivam essa unidade. Unidade essa criada pelo Espírito Santo de Deus, porque nós só podemos viver essa unidade por causa justamente da obra da Trindade. E aí Paulo vai citar isso, como é que essa igreja deve viver em unidade. Completem a minha alegria, de modo que tenham ou penseis a mesma coisa. Pensem a mesma coisa. Paulo cita que a igreja deve ter o seu pensamento, o mesmo pensamento do seu mestre. Qual é o pensamento de Cristo, que é o nosso mestre? A glória de Deus. O meu propósito, o seu propósito, ao buscarmos viver em unidade, é buscarmos viver de maneira que glorifique a Deus. Então nós temos que ter o mesmo pensamento, a mesma atitude mental. Nós devemos também ter o mesmo amor uns pelos outros. Paulo diz: tenhais o mesmo amor. Devemos amar uns aos outros. Aqueles que experimentam do amor de Deus, o amor do Pai, devem ter o mesmo amor uns para com os outros. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É uma ordem do Senhor que nós vivamos em unidade, tendo o mesmo amor uns pelos outros, porque Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Paulo diz: completem a minha alegria, amem uns aos outros, sejam unidos de alma. O que Paulo está dizendo é: não apenas tenham os mesmos sentimentos,
os mesmos sentimentos, mas tenham também as mesmas atitudes. Estejam alinhados em todo ser. Busquem sempre o mesmo objetivo. Busquem a glória de Deus. Tenham o mesmo sentimento. Versículo 2, o final, ele diz: tendo o mesmo sentimento. Sentimento esse também que Paulo vai remeter na frente, dizendo que deve ser o sentimento de Cristo. O mesmo sentimento que Cristo teve, nós devemos ter uns para com os outros na nossa vivência, na nossa unidade, na nossa comunhão. Uma vez que a igreja, ela compreende a base para a sua unidade, a ordem dessa unidade vem. E Paulo vai expressar agora, dizendo, como é que isso se expressa no nosso dia a dia? E esse é o meu terceiro ponto, para concluirmos. Como é que a unidade cristã se expressa? Para a igreja estar unida, Paulo diz que essa igreja deve ter a mesma mentalidade. Em vez de disputas na igreja, em vez de mesquinharias, de rivalidades na igreja, a igreja deve ter a sua cabeça no lugar. Ela deve lembrar a sua identidade, ela deve lembrar qual é a sua missão. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é o meu propósito, o seu propósito, como servos de Deus, como membros da Igreja Presbiteriana 13 de Maio? O nosso propósito deve ser louvar e engrandecer ao Senhor. E para isso, eu e você devemos estar unidos como Igreja do Senhor, buscando sempre a humildade cristã. Humildade. Vivendo unidos. É por isso que Paulo vai dizer como é que essa unidade se manifesta. E aí Paulo vai dizer, versículo 3, Paulo primeiro diz: nada façam ou nada façais por partidarismo ou vanglória. Para a igreja estar unida, a igreja deve ter a mesma mentalidade, ela deve buscar viver em comunhão, sem ter partidarismo. Lembra que Paulo vai escrever aos Romanos, que a igreja de Romanos está ali, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Se eu errei a carta, me perdoe, a mente deu branco. Coríntios, eu sou de Apolo. Havia ali partidos. Paulo diz: não deve haver partidos na igreja, não deve haver disputas. A igreja tem um mestre, a igreja tem um Senhor. Por isso Paulo diz: não busquem viver, não busquem fazer nada por partidarismo ou vanglória. Não busquem ter partidos e não busquem buscar glória para si. Irmãos, nós sabemos como nós somos vaidosos, naturalmente. Nós sabemos como a nossa tendência é buscar glória para nós mesmos. É buscar nos aparecer. Normalmente, melhor dizendo, as pessoas são vaidosas. Normalmente, nós somos vaidosos, e vaidosos por nada. Soberbos. Queremos glória. Queremos estar à frente para receber aplausos. Paulo diz: na igreja do Senhor não há lugar para isso. A igreja do Senhor não há lugar para rivalidades. Na igreja do Senhor não há lugar para disputas. Uma igreja que vive unida, ela tem um só propósito, e no seu serviço ao Senhor é manifesto também no seu serviço um ao outro, sem buscar rivalidade, sem buscar glória para si. O caminho da igreja é o caminho de Cristo. E nós faremos isso na próxima semana, quando Paulo falar justamente sobre o testemunho de Cristo, aí a partir do verso 5.
Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo não buscou glória para si, ele buscou glória para o Pai. Glória para o Pai. Ele se esvaziou. O Senhor Jesus Cristo. E aqui eu e você deveríamos fazer algumas perguntinhas para nós mesmos. Será que as minhas atitudes não são atitudes que buscam glória para mim? Na igreja do Senhor, será que eu não estou buscando competir ou buscando atenção para que as pessoas me aplaudam? Será que as minhas atitudes não são atitudes na igreja para que as pessoas me notem? Será que nós buscamos glória para Cristo mesmo? Nós vamos nos perguntar, por exemplo, eu tenho me alegrado com o sucesso do meu irmão? Eu tenho me alegrado porque meu irmão está crescendo? Ou eu me entristeço porque ele cresce e eu não consigo crescer? Qual tem sido nossas atitudes? Você já se perguntou se você é vaidoso? Ou vaidosa? A roupa que você usa, por exemplo, para ir para a igreja, é uma roupa que exalta e glorifica a Cristo? Ou você coloca determinada roupa para receber o elogio e o aplauso do irmão ou da irmã? Ou para se sobressair sobre o irmão ou a irmã? Eu convido você a refletir sobre isso. Será que você não se acha superior aos outros? Eu digo porque eu já passei por isso. De estar sentado no banco, por exemplo, e o preletor pregando, o pastor pregando, e eu dizer, se eu estivesse ali, eu pregava melhor. Orgulho, soberba, vaidade. Aí a pergunta que eu tenho que fazer ao meu coração é: eu estou buscando a glória de Cristo ou a minha? Você já se perguntou isso? Nós temos a tendência, meus irmãos, de fazermos exatamente o contrário do que Paulo chama aqui. De ao invés de termos humildade, sermos presunçosos, orgulhosos, nos achar superiores aos outros. Esquecemos das necessidades dos outros. Se você olhar o contexto de Paulo, Paulo tinha acabado de falar sobre os pregadores que eram movidos por rivalidade, lá no capítulo 1, versículo 17. Paulo diz agora à igreja: toda rivalidade tem que ser deixada de lado. Se nós estamos unidos a Cristo, nada façamos por partidarismo ou vanglória. Todo membro da igreja, irmãos, todo, sem exceção de ninguém, deve tomar cuidado com a presença do orgulho, da rivalidade no seu coração, e deve buscar matar esse sentimento. Porque ao invés de buscarmos a glória de Deus, muitas vezes nós temos buscado a nossa. Ao invés de nos alegrarmos em ver o Evangelho de Cristo sendo propagado, nós temos buscado a nossa própria glória. Como é que essa unidade se manifesta? Quando nós compreendemos que nós não devemos buscar viver em rivalidades ou em presunção, mas devemos fazer as coisas em humildade. Veja o que Paulo diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Por humildade. Nunca, irmãos, nunca haverá unidade em meio a uma igreja se as pessoas não andarem em humildade.
Nunca haverá unidade no nosso meio se nós não caminharmos em humildade. Eu e você devemos estar buscando a cada dia sermos pessoas humildes. E humildade aqui não é aquela coisa de baixar a cabeça e dar uma de coitadinho, não. Humildade aqui é levantar a sua cabeça, dizer: eu sou servo de Cristo, e o meu irmão é um irmão que eu amo e que é digno de eu imitá-lo, e me alegro nele. Me alegro porque ele é um crente que exalta e glorifica ao Senhor. Não é dar uma de coitadinho, querendo a atenção das pessoas, porque tem muito disso. Humildade é reconhecer que você é um pecador, necessita da graça e necessita caminhar com seu irmão, aquele que não tem tanto conhecimento quanto você, e até aquele que tem mais conhecimento que você. Reconhecer que nada somos sem Cristo. Alguém que é humilde, de fato, é alguém que contribui para a unidade da igreja. A humildade, irmãos, ela estará sempre no coração de uma igreja que é centrada no Evangelho. E Paulo vai nos demonstrar isso aí a partir do versículo 6 até o 11, quando Paulo nos dá o exemplo de humildade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que tinha todo o direito de ser vaidoso, aquele que tinha todo o direito de se achar superior aos outros, aquele que é o Rei da glória, mas ele esvazia-se a si mesmo. Veja o que diz aí no versículo 7. Antes a si mesmo ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. O Senhor esvaziou-se, ele associou-se a nós, ele humilhou-se. Ele é o nosso modelo de humildade. E aquele que é o nosso modelo, ele também nos dá poder para viver em humildade. Basta que clamemos a Ele. Senhor, quebranta o meu coração. Quebranta para que eu não seja levado pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Ajuda-me a enxergar quem eu sou, para que assim eu enxergue a Cristo e enxergue o meu irmão. Ajuda-me a fazer aquilo que me diz a Tua palavra. Veja o que diz o versículo 3 em diante. Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Para evidenciarmos, irmãos, essa unidade, eu e você devemos considerar os outros superiores a nós mesmos e os interesses dos outros acima dos nossos. E os interesses dos outros acima dos nossos. Nós devemos viver com sensibilidade às necessidades dos outros. Paulo não diz aqui simplesmente para considerar os outros superiores, mas ele também diz para considerar os interesses dos outros superiores, para buscarmos sempre a glória de Cristo, tratando os nossos irmãos em honra. Quando você olha para o seu irmão, você consegue enxergá-lo como superior a você? Ou o seu olhar é um olhar altivo, enxergando aquele seu irmão que faz parte da mesma igreja que você, do mesmo corpo que você, como um irmão fraco e você sendo superior a ele, melhor que ele? Lamentavelmente nós temos a tendência de olhar para os nossos irmãos e achar como se fossem
inferiores a nós mesmos. Invertendo o Evangelho, invertendo o ensinamento de Cristo. E é por causa disso que vem as contendas no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor. A ordem do Evangelho é para que nós olhemos para os nossos irmãos e consideremos os seus interesses superiores aos nossos e consideremos eles superiores a nós mesmos. Quando você conversa com determinado irmão ou irmã, você sente prazer na sua conversa? Ou você acha que é uma perda de tempo? Você tem prazer de estar com o seu irmão? Você está realmente preocupado com os outros? Isso aqui é extremamente difícil, irmãos, porque nós vivemos uma época, uma era voltada para o egoísmo. Nós vivemos na era da selfie. A era da selfie é a era onde você sempre está voltado para quem? Para você mesmo. Isso aqui que nós temos tem várias câmeras, né? Na frente e atrás. Atrás geralmente é para tirar foto dos outros, né? À frente é para tirar fotos nossas mesmo. Pergunta a você qual câmera você mais utiliza. E eu lhe garanto que a sua resposta honesta e verdadeira, na maioria dos casos, vai ser a da frente, a da selfie. Porque nós vivemos na era do egoísmo, voltados para nós mesmos. O Evangelho nos chama a voltarmos para os outros. Olharmos para os outros, enxergarmos os outros e as suas necessidades superiores a nós mesmos. Nós estamos sempre voltados para as nossas necessidades, irmãos. Quando o Evangelho nos chama a olhar para os nossos irmãos, enxergar quem eles são, as suas necessidades e considerar as suas necessidades superiores a nós mesmos. Será que eu e você seríamos capazes de tirar da nossa boca para dar para o nosso irmão que passa por necessidade? Será que eu e você seríamos capazes de tirar daquilo que seria o nosso lazer, o dinheirinho ali suado que você reserva para as suas férias, e abdicar disso em prol do reino, em prol do seu irmão? Nós geralmente nos voltamos para nós. A igreja do Senhor deve viver em humildade, considerando uns aos outros como superiores. Ela não deve ter em vista o que é propriamente seu. Nós não devemos estar voltados simplesmente para nós mesmos, irmãos. Esse é o mundo sem Deus. Essa é a atitude de pessoas desprovidas de Deus, voltadas para si mesmo. Mas o povo de Deus não. É um povo que olha para o próximo. C.S. Lewis, ele descreve uma pessoa humilde no seu livro Cristianismo Puro e Simples, dizendo o seguinte: não imagine que se você conheça um homem realmente humilde, ele será o que a maioria chama de humilde hoje em dia. Não será uma pessoa gordurosa, bajuladora, que estará sempre te dizendo que, claro, ele não é ninguém. Provavelmente, tudo que você pensará sobre ele é que ele parecia um sujeito alegre e inteligente, que tinha um interesse real no que você disse a ele. Se você não gosta dele, é porque você sente um pouco de inveja de alguém que parece aproveitar a vida com tanta facilidade. Ele não estará pensando com humildade. Ele não estará pensando em si mesmo. Somente quando eu e você possuirmos a graça da humildade, é que eu e você serviremos uns aos outros em unidade.
Alguém que é humilde é alguém que pensa nos outros. É alguém que enxerga os interesses dos outros. Não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa cheia de si, mas é alguém que se deleita no Senhor e se deleita em estar com seus irmãos, honrando e respeitando-os. Quando eu e você pensamos e falamos em humildade, eu e você temos que compreender algumas coisas. Compreender que em nossos corações nós temos um inimigo que é feroz e que nós devemos lutar contra ele dia após dia. Esse inimigo se chama orgulho. Orgulho. Nós somos orgulhosos, irmãos. E nós devemos clamar sempre ao Espírito Santo de Deus que quebre o nosso orgulho. Que não nos deixe levar pela vaidade, pela soberba, pelo orgulho. Lembre que você tem um inimigo. E lembre que você só pode vencer esse inimigo se você estiver unido a Cristo. Só pode haver unidade na igreja do Senhor se estivermos unidos a Cristo. Ele é a fonte da nossa unidade, Ele é a fonte da nossa comunhão. Eu quero trazer para você algumas disciplinas para que você cultivemos humildade. Essas disciplinas são de um comentarista bíblico. Eu trago para você como alguém também que precisa disso, que precisa cultivar humildade, que precisa ter uma vida disciplinada. Primeira coisa que eu quero chamar a você é que eu e você devemos crescer em humildade. Para isso, nós precisamos refletir na cruz de Cristo. Quando Paulo exorta aos filipenses acerca da unidade cristã, perceba que Paulo leva justamente para onde? Para a cruz. Quando Paulo fala sobre humildade, Paulo fala sobre Cristo, que é o nosso modelo de humildade. E lá no versículo 8 ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Na cruz de Cristo, irmãos, não há espaço para o orgulho. Na cruz de Cristo não há espaço para a soberba. Cristo se humilhou. Ali na cruz nós temos a santidade de Deus, nós temos a pecaminosidade do homem e a graça do Senhor sendo exposta. Um Deus santo que derrama da sua ira sobre o seu Filho, que leva sobre si os nossos pecados, para que eu e você sejamos alvos da graça, da salvação. Cresça em humildade. Para isso você precisa refletir na cruz de Cristo, naquilo que Cristo fez. Cresça em humildade também, refletindo na glória de Cristo. Depois de Paulo descrever a encarnação de Cristo, aí no capítulo 2, versículo 6 ao 8, Paulo nos aponta justamente para a exaltação de Cristo, do versículo 9 ao 11. Dizendo: Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo foi exaltado. Cristo está governando, reinando soberanamente. E esse Cristo que está à destra do Pai, reinando soberano, um dia Ele vai voltar. Um dia todo joelho se dobrará diante dele. Permita que o senhorio de Cristo
lhe leve a adorá-lo, a se dobrar diante dele humildemente. Cresça em humildade também, refletindo na palavra de Deus, pois é a palavra de Deus que nos revela acerca da humildade e da exaltação de Cristo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O nosso prazer, o seu prazer, crente, deve estar em meditar na palavra do Senhor. A nossa atitude diante de Deus deve ser uma atitude de pessoas com fome, pessoas que dizem: Senhor, eu preciso mais da tua palavra, preciso muito mais do que pão, porque é ela que me molda, é ela que me transforma, é ela que me demonstra quem é o meu Deus. O ler a palavra de Deus pode causar um inverso em você. Tem muitos que leem a palavra de Deus, estudam a palavra de Deus, ao invés de levar a humildade, se tornam arrogantes, achando que são superiores aos outros. E se você tem experimentado isso, eu lhe digo, por favor, clame ao Espírito Santo de Deus que lhe direcione o seu coração, porque você está indo por caminhos tortuosos. O Evangelho, a palavra de Deus, nos leva à humildade e não à soberba. Quanto mais eu e você conhecemos de Cristo, conhecemos a sua palavra, isso nos deve levar à humildade. Porque quanto mais nós conhecemos dele, nós passamos a conhecer quem nós somos. Indignos e pecadores. Somos alvos da graça de um Deus santo, que nos amou e que nos chama à humildade. Cresça em humildade, lendo, meditando a palavra de Deus e orando ao Senhor. Uma razão, irmãos, para a nossa falta de humildade é justamente a falta de oração. É justamente o fato de não nos dobrarmos diante do Senhor. Certo comentarista vai dizer: a oração é uma coisa muito difícil de saber, ou de fazer, porque parece que não estamos fazendo nada. Mas é na oração que o Senhor nos dobra, nos quebra, que nós declaramos a nossa dependência do Senhor. É difícil porque é um ato de humildade. A oração é um ato de dependência do Senhor. Eu e você devemos orar como pessoas que dependem do Senhor. Devemos lançar sobre o Senhor os nossos anseios, os nossos pedidos, o nosso clamor e a nossa necessidade de sermos humildes. Cresça em humildade também, servindo aos outros. Comece a crescer em humildade, servindo aos outros. É por isso que Paulo vai dizer que nós devemos cuidar dos interesses uns dos outros. Quando eu e você paramos para olhar a igreja do Senhor, a história da igreja primitiva, os primeiros cristãos, nós vemos uma igreja humilde, uma igreja dependente, uma igreja que vivia unidade, uma igreja que virou o mundo de cabeça para baixo, por meio do seu testemunho. Por meio do seu testemunho. Por quê? Porque eles obedeceram ao seu rei. Eles viveram vidas voltadas para testemunhar dos valores do reino. Vidas dignas do modo do Evangelho de Cristo. Isso fez com que a igreja do Senhor crescesse.
E é isso que fará com que nós cresçamos na presença do Senhor. Finalizo chamando a sua atenção com as palavras do apóstolo Paulo. Vivei de modo digno do Evangelho. Em humildade, em unidade, honrando uns aos outros, buscando a glória de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar.